Olá, família! Mais um momento do projeto CEA em Casa. No mês de agosto, a nossa casa faz a campanha de utilidades para o lar. Panelas, pratos, utilidades para o lar e para a cozinha, utensílios de cozinha. Então, quem puder colaborar, é só entregar esses itens no DIS e nós vamos doar para as nossas famílias assistidas. Com vocês, Juarez Pellicer, com o tema Sono e Sonhos. Olá pessoal, mais uma oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer por mais esse momento juntos, falando sobre essa bela doutrina que ilumina as nossas vidas. Hoje, em especial, o tema é Sono e Sonhos, então é um tema muito querido, porque faz parte desses estudos que a gente faz anualmente no Livro dos Espíritos. Então, eu vou usar como base justamente o Livro dos Espíritos. Então, a gente vai utilizar as perguntas 400 a 412 para conversar com vocês sobre esse tema. É um tema muito vasto, então a ideia é só passar alguns pontos, mas fica para vocês a responsabilidade de ler o livro. Não é porque é pandemia, todo mundo isolado, que você vai estudar, tem que estudar, tem que ler, que é o hábito de pegar o livro. Bom, lembrar inicialmente que nós somos espíritos imortais, aquele velho conceito que a gente discute sempre, que nós somos espíritos e momentaneamente estamos usando o corpo de carne. Então, o espírito, perispírito, corpo, velha lembrança, o corpo vitalizado. O sono é a oportunidade nossa de nos libertarmos temporariamente das maiores pressões da carne. Embora, óbvio, a ligação continua, se não tiver ligação, você morreu. O André Luiz fala que os espíritos, quando desdobrados pelo sono, eles mantêm um laço, Então, se você algum dia olhar e não tiver o laço, é porque você morreu. Então, fique atento para o laço quando se desprender do corpo. O espírito, ele aspira a libertação, Esses momentos fora do corpo, eles são muito importantes para nós, porque a nossa natureza, obviamente, é espiritual. A verdadeira pátria é espiritual. A carne traz muitas restrições, muitas limitações. Então, nós todos, quando limitados pelos 5 sentidos, a gente capta parte da realidade de nossa volta. Quando você sai do corpo, você capta muito mais. Claro, estou falando de espíritos de condições medianas para cima. Quanto menos preparado, claro que a perturbação é maior. Mas, admitindo-se, que você está numa condição de mediana para cima, esse desprendimento vai ser uma boa experiência, um bom momento. A gente vai aspirar muito isso. O processo do sono, ele é interessante porque o organismo ele se adequa para afrouxar os laços. Então, todo o corpo já se prepara para que você possa desprender e ter essa liberdade fora do corpo. Nessa liberdade, você traz algumas experiências. Essas experiências a gente chama de sonhos. Os sonhos podem ser, assim, didaticamente, resultado das suas experiências desprendidas do corpo, lembranças do passado ou mesmo interferências do dia a dia. Às vezes você dorme preocupado com alguma coisa e sonha com aquilo. Não é que você foi para a fila do banco pagar uma conta na madrugada. Aquela preocupação com a conta do dia seguinte, muitas vezes faz com que você acabe sonhando, e ficou atrás de fila no banco. Ou você vai dormir com muita sede e sonha que está bebendo água. O dia a dia influencia esse processo, que a gente chama de sonho. Agora, isso aí, um parênteses rápido, a gente pode utilizar como base para mencionar a importância de a gente se preparar para dormir. Eu falei de exemplos simples do cotidiano, mas a gente pode falar de coisas até mais graves. Por exemplo, você vai dormir magoado com alguém, chateado com alguma coisa que aconteceu, ao invés de você ter a experiência noturna favorável, uma experiência noturna de aprendizado, de trabalho, você vai passar a noite discutindo, brigando, passando por situações bem chatas.
tem que tomar muito cuidado, né? Se preparar bem para dormir. Tem que se preparar bem para viver, né? A essência é isso. A história clássica que a gente conta sempre quando a gente fala de sono e sonhos está no livro Missionários da Luz, que é a história do Vieira. Vieira era espírita, como nós, né? E ele tinha, em determinados momentos, a oportunidade de ser levado até a casa espírita à noite para participar dos estudos. Num determinado dia ele não aparece, numa determinada noite ele não aparece. E aí o Alexandre fala com um dos auxiliares para ir lá ver o Vieira, o que estava acontecendo com ele, já que ele não aparecia no trabalho. Quando eles chegam lá, está o Vieira saindo do corpo e voltando, sai do corpo e volta, sai e volta. E aí o André fica intrigado com aquilo, e o cara que está junto com o André Luiz, né, que é mais experiente nessas situações do mundo espiritual, fala para o André: olha ali do lado. Aí ele olha, tem um cara, né, tudo sombrio, né, olhando com cara feia para o Vieira. E aí o amigo do André conta a história, né? O Vieira passou o dia inteiro falando desse moço, né, que já morreu, e realmente é uma pessoa perturbada, com muita dificuldade, só que o Vieira falou as verdades e exagerou um pouco, né? O cara está aqui para cobrar. E aí o Vieira sai e volta, sai e volta. Então o Vieira não se cuidou durante o dia, e a noite vai ser consequência desse dia. Aí o André vira para ele e fala: a gente não pode ajudar ele? Pode, né? Pode ajudar. Mas vai ser muito melhor para ele a lição de passar essa noite indo e voltando a refletir, a segurar sua língua. Então, pensemos nas nossas línguas, tomar cuidado, que a gente não perca nossos dias e nossas noites. É uma coisa comum, né? A gente jogar fora as oportunidades em nossas vidas. Bom, voltando agora para o sonho, né? Sono e sonho. Esse desprendimento, ele vai nos levar para onde está o nosso pensamento, os nossos desejos, as nossas aspirações. Então, quando nós estamos envolvidos nesse trabalho do bem, né? Esse momento que a gente está vivendo até esse isolamento social, mas estamos ainda envolvidos no bem pelo fato de estarmos afastados, né? Não representa a impossibilidade de fazer o bem. A gente pode fazer e deve fazer. Esses momentos de desprendimento são oportunidades da continuidade do trabalho no mundo espiritual. Então, todos nós temos essa chance, né, de continuarmos nosso trabalho no mundo espiritual. Analisando a situação de hoje, né, o trabalho no mundo espiritual está até maior, muito maior. E o que eles dizem é que a nossa participação é muito pouco efetiva, vamos dizer assim. Por quê? Porque o sono, ele vai levar a gente, nesse desprendimento, onde está o nosso pensamento. E nem sempre o nosso pensamento está fixado na continuidade do trabalho. Uma grande lição para a gente aprender com relação a sonhos e sonhos é que ele vai ser sempre a extensão como a gente está vivendo o dia a dia. Então, essa experiência noturna, né, que Kardec fala, né, que resulta no sonho, né, a partir dos contatos com as pessoas no mundo espiritual, vai ser determinada pelo modo como estamos vivendo. Então, se a gente vive o dia a dia focado na construção desse bem, o desprendimento, quando a gente dorme, vai ser a continuidade desse esforço. Se a gente vive focado na necessidade de estudar, de aprender, quando a gente desprender, a gente vai continuar fazendo isso. Agora, se a gente está preso nas discussões do dia a dia, nas intolerâncias, nas mágoas, o desprendimento vai levar a isso, né? Quando você sai do corpo, a capacidade fica muito mais ampla, né, de apreensão das informações, de entendimento das coisas. E isso pode ser muito útil para nós no processo de amadurecimento espiritual. Essa alternância, né, de estar na vigília ou estar dormindo vai ajudando o espírito a se aprimorar. Então, se a gente aproveitar o nosso dia para cultivar ideais nobres e se esforçar para o bem, o momento dessas 8 horas noturnas vai ser um momento de aprendizado, vai ser um momento de continuar o processo de evolução. É comum a gente ter lembranças boas da noite, né? Se fala que a noite é uma boa conselheira, né? É comum a gente ter contato com os nossos amigos espirituais durante a noite, é comum termos a oportunidade de ouvirmos boas orientações. Agora, isso só vai ser possível se a gente conseguir realmente essa continuidade. Não existe uma ruptura definitiva
com relação a o que a gente aspira estando acordado ou dormindo. É uma continuidade, né? Então, se eu vivo pensando em coisas boas, se eu me esforço em coisas boas durante o dia, eu vou ter essa continuidade no mundo espiritual. Bom, no caso do sonho, é muito variável o processo de lembrança, né? Tem gente que fala, eu lembro de tudo, eu consigo detalhes, sonho colorido, sonho em capítulos. Muita gente não lembra, né, do que acontece, mas isso não quer dizer que você não tem experiência noturna. Todos nós temos. Lembrar ou não lembrar está muito associado ao processo de retorno ao corpo, né? Um exemplo que eu sempre uso é o exemplo de você acordar no meio da noite. Acho que deve ter acontecido com muitos de vocês. Você acorda no meio da noite. Quando você acorda no meio da noite, você lembra exatamente o que estava acontecendo. Mas você está com muito sono, o que acontece? Você dorme de novo. Aí na manhã, quando você acorda em definitivo, você lembra que lembrava, mas não lembra mais o que era. Você não consegue mais se recordar da coisa, não se lembra, puxa vida, eu lembrava aquilo, eu estava vivendo aquela situação. Então, quando você está meio lá, meio cá, você consegue acessar essa informação em você. Agora, quando você definitivamente acorda, o corpo vai limitar a recordação. As experiências nossas fora do corpo, de um modo geral, ficam amortecidas. E quando estão amortecidas, você lembra de flashes, detalhes, pedaços. Alguns lembram mais, né? Outros lembram de pedaços. E como você lembra de pedaços, muitas vezes esses pedaços são incoerentes, né? Mas sempre vão ser importantes se a gente analisar com cuidado o nosso amadurecimento, o nosso aprendizado. Não aquela visão de que eu sonhei com cobra, então é dinheiro, ou coisas parecidas, né? Isso é bobagem, né? Nada disso tem sentido. Allan Kardec, na pergunta 404 do Livro dos Espíritos, ele questiona os espíritos com relação ao significado dos sonhos. E ele diz que não tem uma correlação do tipo, sonhou com não sei o que, dinheiro, sonhou com não sei o que, vai ficar pobre, não tem essa correlação. Para ilustrar essa resposta, né, tem uma história de André Luiz muito interessante que ele relata o caso de um rapaz que, quando desdobrava, né, por ocasião do sono, ele se encontrava com um espírito que, no cotidiano da vida dele, criava uma série de dificuldades, uma série de problemas, gerando situações bem complexas na encarnação do rapaz. E quando ele encontra com o cara agride, ofende, né, cria um monte de explicações por que ele faz isso. E quando o rapaz volta para o corpo, né, ele não lembra, né, da figura do agressor, né, das situações, mas ele lembra que ele passou por uma situação muito desagradável, onde uma cobra o perseguia. Então, a interpretação do André Luiz é como o cara volta para o corpo e traduz aquilo, uma imagem de uma traição, né, de uma perseguição, e ele enxerga a cobra, né, o elemento que ele achou, e traduzia melhor a situação que ele experimentou. Na verdade, essas experiências noturnas, elas não exigem que você esteja completamente desdobrado para o corpo, né? Às vezes, até de tarde, você dá uma cochilada, mais que uma tarde, né, você dá uma cochilada e há um desdobramento, você vê, às vezes, uma pessoa, ou você sai do corpo e você vê o corpo lá na cama e você paira acima do corpo. É comum isso, né? A pessoa até fala assim, o que eu estou fazendo ali na cama? Na verdade, não é ele está fora do corpo. Ele está na cama, é o corpo. A gente sempre tem a visão errada, a gente acha que o corpo somos nós não somos o corpo, nós somos o espírito. Então a gente está sempre fora dessas situações. A gente sai e vê o corpo lá, deitado. Esse processo de desprendimento parcial, leve ainda, ele também pode gerar experiências do tipo você ouvir coisas, né, porque você está fora do corpo. Esse desdobramento vai permitir que você interaja com o mundo espiritual. Bom, esse contato com o mundo espiritual, como eu já disse antes, ele pode ser muito útil para que você possa ter boas ideias. Você pode ter o pensamento mais claro das decisões que você vai ter que tomar durante o seu processo de vigília. Então, a experiência de estar fora do corpo
pode ser muito útil para que nós nos aproximemos efetivamente dos nossos mentores, dos nossos amigos espirituais, e essa experiência vai ser determinante nesse processo de escolhas que a gente faz. Por outro lado, esse desdobramento pode ser também uma experiência muito sofrida, se a gente cultivar hábitos inferiores, e aí a gente vai sair do corpo e vai sincronizar com quem também vibra em faixas inferiores. A vida é escolha, né? A gente escolhe vibrar em faixas superiores ou inferiores. E o sono vai ser muito marcante nesse processo, porque você vai sentir rapidamente, imediatamente, essa ligação. Uma boa experiência ou experiências complicadas. Quando a gente sintoniza, às vezes, com vibrações muito pesadas, né, às vezes a gente corre de volta para o corpo e acorda todo torto, né, todo ainda nervoso, agitado, com a respiração, né, entrecortada, por conta da experiência de voltar rapidamente para o corpo. Às vezes acontece você voltar para o corpo e não conseguir mexer efetivamente esse corpo, né, parece que você não encaixou direito ainda, por causa desse retorno abrupto. A gente acha até que morreu, né? Não consigo mexer meu corpo, eu morri. Tem que tomar cuidado bastante. O sono, ele pode deixar você cansado. Deveria ser para descansar, né? Pode acordar mais cansado do que quando você foi dormir, se você não tiver esse cuidado de construir condições para viver melhor. Bom, vamos organizar aqui esse processo de desprendimento. Imagine o seguinte, 2 extremos, né? Está na pergunta 402. 2 extremos. Se você é um espírito que está lutando para se tornar melhor, o que acontece com o desprendimento do sono? Você sai do corpo, você tem uma certa lucidez já, e essa certa lucidez vai permitir que você busque o aprendizado, o aprimoramento espiritual, esse amadurecimento, o trabalho, a sintonia com forças superiores. Então é comum nesses casos que esse desdobramento leve você até a casa espírita, por exemplo. Você pode vir aqui, nesse período de isolamento social, um jeito bom de ir para a casa espírita é esse, desdobrado pelo sono. Então, esse processo, né, é um processo natural, é o esperado para nós. Né? Então você se desliga parcialmente do corpo e vai buscar a continuidade do teu processo de amadurecimento espiritual. Essa seria a alternativa desejada no nosso caso. Então, quando você faz isso, você vai ter a oportunidade de interagir com essas forças superiores a nós, aprender, né, ser útil de algum modo, colaborar na medida das nossas possibilidades. E quando você retorna para o corpo, o que você traz? Você traz conhecimento, né? Talvez não a lembrança do conhecimento, mas aquela aplicação prática do conhecimento em nós, que vai se traduzir gradativamente no crescimento da sabedoria de nossas escolhas. Quanto mais a gente convive com espíritos superiores, né, vai ficando mais natural escolhas boas para a gente, que é o desejável, né? Enquanto a gente está no estágio inferior de evolução, a gente tem que pensar muito para tomar a decisão. Na medida que você vai amadurecendo, a decisão boa é natural, porque ela é resultado da sabedoria adquirida, construída com esforço, com vontade, com determinação, com a continuidade. O outro extremo, né, quando a gente vibra em faixas inferiores, como é que o processo, como é que a coisa funciona? A gente desdobra do mesmo jeito, só que a sintonia não é uma sintonia com forças superiores. E não existe a lucidez de você buscar alguma coisa melhor. Então, quando a gente vibra em faixas inferiores, acaba sobrepujando sua vontade aquela força causada pela inveja, né? Você acaba sendo movido pela mágoa, acaba sendo movido pelo desejo de prejudicar outras pessoas ou de dar razão às suas paixões. Quando a gente não consegue, né, dar um rumo em nossas vidas que seja buscar alguma coisa boa, isso vai se traduzir em processos de desdobramento do sono menos conscientes e mais sofridos. Isso é muito mais grave no nosso caso, né? Porque nós temos o conhecimento da doutrina espírita.
Nós sabemos que isso acontece. Não é uma história que contaram para a gente sabe disso, isso é lógico, é encadeado. Né? Kardec, nessas perguntas que eu falei no início, ele explica esse processo, e fala dessa sintonia, e fala da perturbação decorrente das más escolhas. Então, o sono é como se fosse um ensaio para a morte. Se a gente, no dia a dia, não vive bem, o sono vai ser um processo onde a gente vai cair nas mãos de forças sombrias. Do mesmo modo, quando a gente morrer. Então, se a gente hoje não vive sintonizado com o que a gente acredita, nós espíritas, né, com o conhecimento que a gente tem, essas experiências noturnas vão ser muito complicadas. Por isso que a gente tem tanta gente trabalhando dentro da casa espírita, e quando chega no desdobramento do sono, a gente vai ter um número muito menor aqui. Né? Por quê? Porque uma boa parte acaba não conseguindo sintonizar com objetivos mais nobres. Nosso esforço, né? Estudo, aprendizado, vivência, é para que a gente tenha cada vez mais pessoas buscando participar desse trabalho. Então, quando a pessoa fala assim, eu gostaria muito de estar no trabalho, eu digo, poxa, uma boa chance é essa. Né? Dormindo, o corpo dormindo, para você desperta, trabalhando no bem. A casa espírita não fecha, em momento algum. Assim como não fechamos materialmente, né? A gente continuou fazendo vários trabalhos, em nenhum momento a casa se fechou para dor. A gente continua trabalhando no bem, ajudando, limitado, claro, por algumas restrições, se adequando às necessidades, né, às diretrizes, às regras, com novos protocolos, mas sem parar. Mas à noite, pelo sono, a gente podia estar enchendo esses corredores com encarnados trabalhando, se a gente estivesse realmente sintonizado com esse objetivo. A grande diretriz para todos nós é essa, né? Que a gente possa tentar vibrar cada vez mais superior, de forma superior. Porque quanto mais superiores forem nossas vibrações, mais próximos estaremos dos nossos amigos espirituais e mais simples será o processo de dormir. O sono, né? O chamado sono, vai ser mais uma oportunidade de aprendizado, de amadurecimento. Certo? Não esqueçam, perguntas 400 a 412, um livro fantástico, eu recomendo para todos, chamado O Livro dos Espíritos. Obrigado, até a próxima.